Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos chegando aqui mais esse dia, pelas misericórdias do nosso Deus, para prosseguirmos a nossa gloriosa viagem pela Bíblia Sagrada. E estamos chegando já a 2 Crônicas, capítulo 22. Convido você para, mais uma vez, abrir a sua Bíblia para lermos esta porção da Palavra do nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 1. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Verso 2. Era Acasias da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Verso 3. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Verso 5. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. Verso 6. E voltou para curar-se em Jizriel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizriel, porque estava doente. Verso 7. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Verso 8. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acabe, e os matou. Verso 9. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reter o reino. Verso 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, no caso o rei Jeorão, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Verso 12. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Neste mundo tu não encontras salvação.
Muito bem, meus irmãos, acabamos a leitura de 2 Crônicas, capítulo 22, e eu quero reler o verso 10 para a nossa reflexão deste dia. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Existe alguém comigo que não vejo, mais presinto que comigo sou. Amados e queridos irmãos, o capítulo que lemos nos traz o breve reinado de Acasias, filho de Jeorão, sua morte e a tomada do poder pela mãe dele, Atalia. O texto nos diz que quando Atalia soube que seu filho Acasias tinha morrido, ela, tomada pela ganância do poder, se levanta e mata todos os seus netos para que ela pudesse ter o caminho livre para assumir o trono de Judá. Porém, amados irmãos, o sacerdote Jeoiada e sua esposa Jeozeba, a qual era irmã do rei morto Acasias, tomou o filho mais novo de Acasias, seu sobrinho, no caso, Joás, e o escondeu dentro do templo para que não fosse morto, e lá Joás ficou protegido durante 6 anos. Amados irmãos, sabemos que os netos são as cordas do coração dos avós. Porém, vemos aqui a avó Atalia matando os próprios netos para que pudesse se tornar rainha e reinar sobre Judá. Veja, amados irmãos e ouvintes, o que a fome e sede por poder, posição e cargo podem fazer com o ser humano. Amados irmãos, que Deus nos guarde desse vírus chamado sede por poder. Infelizmente, até mesmo entre o povo de Deus, às vezes observamos esse mal. Pessoas que se dispõem a fazer qualquer coisa por posição e cargo. Traem, fazem motim, formam grupos e até coisas piores. Queridos irmãos, a Bíblia nos exorta a ficarmos na vocação em que fomos chamados. 1 Coríntios 7, versículo 20. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus tem um lugar reservado para cada um dos seus filhos a quem Ele chama para a salvação e para trabalhar em seu reino. Assim, não devemos e não precisamos almejar o lugar do outro. Devemos buscar entender o nosso chamado e ficarmos felizes em ocupar a posição que o nosso Deus designou para nós. Se ainda não estamos no cargo ou posição que Deus planejou para nós ocuparmos, devemos tão somente esperar o tempo do Senhor em nossa vida. Quando chegar o momento, o próprio Deus abrirá os caminhos e as portas, e o Senhor nos colocará onde Ele quer, aonde Ele projetou. Nunca será preciso brigarmos, lutarmos, fazermos motim, trairmos, etc., para tirar alguém que está ocupando uma posição, a fim de nós ocuparmos o lugar dessa pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, somente, meus queridos irmãos, devemos esperar no Senhor e permanecermos fiéis e submissos aos líderes que o Senhor colocou sobre nós. Amado irmão, amada irmã, jamais entre por este caminho. Jamais queira lutar, brigar por posição, por cargo, por poder. Deixe Deus fazer de você o que Ele planejou
e para o tempo que Ele designou. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Fé no Senhor quando em perseguição, fé que dá gozo na tentação. Fé em Deus Pai, fé em Jesus, fé no Espírito Santo de luz. Oremos, querido Pai Celestial, queremos te glorificar por esse dia, por esse capítulo, pela Tua palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Pai querido, que o Senhor possa nos vacinar contra esse vírus, Senhor. Sede, fome por cargo, posição e poder, que nos leva, Senhor, que leva o ser humano a fazer qualquer coisa para ocupar, Senhor, para ter aquele poder nas mãos. Querido Deus, nos livra desse caminho, Senhor. Nos guarde desse espírito maligno que tomou o coração de Atalia, levando a matar os seus próprios netos. Deus, nos livra do vírus, da fome, da sede, pelo poder oposição. Que nós possamos sempre esperar no Senhor e sermos submissos a Ti e ao Teu propósito. É o que nós te pedimos nesse dia, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Os pecadores a Cristo virão. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe guardando e renovando em seu coração a fome, a sede pela palavra do Senhor a cada dia. Receba o nosso abraço e que o seu dia seja um dia de paz, de bênção na presença do Senhor, em nome de Jesus. Até amanhã, querendo Deus. Que presente está, Senhor, gozo e paz do Senhor. Nós dizemos a Ti mesmo agora.